É isso? Então, é isso. Pessoal, vamos começando agora, então, com a Sandra Rios, o Paulo Roberto de Almeida. O nosso encontro terá 1 hora e teremos 2 blocos. O primeiro de exposição dos nossos 2 especialistas. Depois vamos abrir para as perguntas para o pessoal que está nos assistindo ao vivo, com inscrições pelo site. A Sandra vai começar com 15 minutos de um panorama geral sobre a crise tarifária e depois o Paulo Roberto de Almeida vai contextualizar com análise na perspectiva das relações internacionais, do nosso histórico, e a gente pode se aprofundar um pouco mais nesse debate por meio das perguntas. Então, eu gostaria de primeiro passar a palavra para a Sandra, depois vamos ao Paulo Roberto. Sandra, por favor. Bom, obrigada, Magno, obrigada a você, a Sara, o pessoal do Livres pelo convite, por organizar esse debate. Na verdade, a gente vem postergando essa ocasião, né? Em conversa com o Paulo Roberto, justamente porque, dada o quadro de permanente incerteza sobre como é que dia a dia esse processo da política comercial americana vai evoluir, a gente fica sempre na expectativa de que o que está valendo hoje pode não valer amanhã. Não é? Tem sido difícil escrever, trabalhar sobre esse tema, porque você acaba de montar um quadro com as tarifas e aquele quadro não está valendo mais no final do dia. Então, a gente tem que lidar com isso. Talvez o grande impacto desse processo para a gente seja ter que aprender a lidar com uma enorme incerteza, né, que já vinha caracterizando um pouco o cenário internacional, mas que foi profundamente agudizada com a chegada de Trump 2. Né? Acho que nem nas nossas piores previsões a gente poderia imaginar que o processo seria tão caótico, né? O método seria tão caótico, e parece que esse método é um método que vem para ficar. Né? É o método Trump de fazer política e, portanto, vamos ter que lidar com isso. Eu vou mostrar para vocês uns 5 slides, não mais do que isso, só para ajudar a contextualizar e apresentar alguns números. Okay? Então, vou dividir aqui, vou dividir a tela aqui com vocês. Vocês estão vendo? Estão vendo a apresentação, não? Ainda então? Não. Agora. Estamos vendo. Sim. Precisa ampliar. Peraí. Isso. Vou ajeitar aqui. Pronto, agora? Pronto, agora foi. Tá. Bom, então, acho que a primeira coisa que eu queria chamar a atenção é para o fato de que, em abril, no dia 2 de abril, no Liberation Day, quando o Trump fez os primeiros anúncios, né, das tarifas, nós, aqui no Brasil, os analistas, ficaram muito surpresos, positivamente surpresos, com o fato de que o Brasil havia sido classificado na tarifa de 10%, a tarifa mais baixa que foi aplicada para todos os países que não teriam tarifas maiores. Né? Por que surpresa? Porque a narrativa americana era de que essas tarifas seriam recíprocas e que deveriam responder ao grau de protecionismo que cada país parceiro dos Estados Unidos adota. E como a gente sabe, eu acho que a gente já conversou outras vezes, o Brasil é um país altamente protecionista, particularmente no setor industrial, nós temos tarifas que são das mais elevadas do mundo, e, portanto, a expectativa era de que o Brasil seria punido com as tarifas do Trump. A surpresa veio do fato de que o que
informou a definição das tarifas adotadas em abril foi não o grau de proteção que os países adotavam em relação a importações provenientes dos Estados Unidos, mas sim ao superávit ou déficit comercial que esses países mantinham com os Estados Unidos. Como o Brasil tem déficit comercial com os Estados Unidos, é dos poucos países, e vem acumulando esse déficit já há algum tempo, na verdade, a nossa tarifa ficou ali no patamar mais baixo possível. E esse fato, né, esse anúncio, gerou uma certa expectativa positiva. Além dessa surpresa positiva, havia a expectativa de que, bom, como a maior parte dos países asiáticos recebeu tarifas bem mais altas do que o Brasil, talvez o Brasil pudesse até ser beneficiado, porque teria, né, no seu acesso ao mercado americano, uma taxação mais baixa do que alguns dos seus concorrentes. Alguns setores, como têxteis, calçados, confecções, que perderam mercado, né, nos Estados Unidos, perderam participação nos Estados Unidos nos últimos 20 anos, pela concorrência com países asiáticos, particularmente com a China, chegaram até a imaginar que poderiam voltar a ocupar esse espaço. Bom, e aí vem a mudança radical, né, no dia 1º de agosto, quando é anunciada a tarifa de 50% para um vasto conjunto de produtos exportados pelo Brasil. Além desse anúncio da tarifa de 50%, né, que, como também todos que acompanham esse assunto leram, de que as motivações reais têm teor político, né, e que a carta, inclusive, diz que o Brasil teria superávit comercial com os Estados Unidos, o que não é verdade, portanto é um equívoco, mas, enfim, a carta começa questionando as questões de caráter político, julgamento do ex-presidente Bolsonaro no STF, o comportamento do STF em relação a interesses americanos, etc. Bom, então, além dessa tarifa de 50%, o governo americano inicia uma investigação sob a seção 301 da Lei de Comércio Americana, que é voltada para um amplo exame das práticas de políticas comerciais e outras políticas econômicas nacionais que possam discriminar ou influenciar negativamente os interesses americanos, funcionar como barreiras aos interesses econômicos americanos no mercado brasileiro. E aí também, acho que a imprensa noticiou largamente que essa investigação elenca um conjunto amplo de questões que vão desde a tarifa elevada que o Brasil cobra na importação de etanol até a instituição do PIX, ou o desmatamento na Amazônia, que geraria condições de competição com os produtos agrícolas americanos de forma desleal. Então, essa é outra questão que está em andamento. E, por fim, ameaças de tarifas adicionais pelo fato de que o Brasil mantém importações da Rússia, principalmente do setor de óleo, gás e fertilizantes, e que, enfim, isso contraria as sanções impostas pelos Estados Unidos. Bom, quais são os impactos esperados desse processo? Primeiro, os impactos diretos das tarifas, né, da incerteza de como é que esse tarifaço vai evoluir, né, das mudanças no dia a dia, tanto em relação ao Brasil quanto em relação a países que concorrem com o Brasil no mercado americano, e do comportamento dos mercados globais, não é? Qual é o impacto que isso vai ter na economia global, se vai ter um desaquecimento forte do comércio e, portanto, isso pode ter impacto também sobre a economia brasileira. O segundo é o impacto da concorrência com produtos
de países que receberam tarifas menores ou que estão negociando acordos com os Estados Unidos. Claro, se o Brasil exporta para os Estados Unidos produtos que concorrem com competidores que vêm de países que receberam tarifas mais baixas ou que estão negociando acordos com os Estados Unidos, isso faz diferença nas nossas condições de acesso ao mercado americano. E o terceiro impacto que pode ser negativo é o fato de que, como os Estados Unidos estão negociando acordos com países que são mercados importantes para o Brasil, como é o caso da União Europeia ou da China, e os Estados Unidos são um concorrente importante com produtos brasileiros, particularmente do agronegócio, não é? Como soja, carne bovina, algodão, entre outros. Então, se eles negociam acordos com países que são mercados relevantes para a gente, isso pode ser um problema para a gente também. Bem, do ponto de vista macro, né, do ponto de vista agregado, essas tarifas não vão chegar a causar problemas graves para o Brasil, porque o Brasil vem diminuindo a sua dependência dos Estados Unidos, como vocês podem ver nesse gráfico. A participação dos Estados Unidos como destino das nossas exportações caiu de maneira significativa, né, tendo chegado ali no início dos anos 2000 a mais de 20%, e agora representa cerca de 12% do total das nossas exportações. No caso das importações, também houve uma queda, mas é uma queda menos acentuada, essa linha verde mais clara. A participação dos Estados Unidos como origem das nossas importações está em torno de 15% a 16%. Bom, as estimativas da maior parte dos economistas e de bancos sobre o impacto desse tarifato sobre o PIB no Brasil oscilam entre 0,1% e 0,3% acumulados em 2 anos. Ou seja, não é nada assim, não é um impacto tão grande. Pode ter um impacto relativamente positivo nos preços no Brasil, porque, claro, que a produção que não consegue mais ser exportada para os Estados Unidos nem encaminhada para outros mercados acaba sendo direcionada para o mercado brasileiro. Bom, como é que foi a reação no Brasil? O governo brasileiro ficou praticamente paralisado, sem estratégia para lidar, para responder a esse processo, inclusive porque, em qualquer caso, como é um processo com motivação política, seria muito difícil uma resposta muito contundente do governo brasileiro, né? Mas também porque não tinha estratégia do ponto de vista econômico para lidar com essa questão. E, diante disso, as empresas buscaram se articular em 2 níveis, né? Buscaram pressionar seus clientes nos Estados Unidos para que eles procurassem pressionar o governo americano para isentar ou reduzir as tarifas de seus produtos, e procuraram o governo brasileiro em 2 frentes. Primeiro, uma pressão para que o governo não aplique retaliações, pela percepção de que as retaliações só vão complicar a situação, né? Só vão dificultar o problema. E segundo, demanda por políticas de apoio interno. E aí, enfim, a resposta do governo brasileiro foi no sentido de fato, pelo menos até agora, não retaliar e adotar um conjunto de medidas aí que, a meu juízo, são exageradas, vão muito além do que seria necessário para lidar com os problemas causados pelo tarifaço do Trump, não as necessidades específicas das empresas, mas é sempre aí um aproveitamento, digamos assim, de uma oportunidade para fazer política. A meu juízo, essa resposta com valores significativos de aumento de crédito, do aporte nos fundos garantidores e no Reintegra, representam uma resposta política a esse desafio, né? Bom, concorrência com produtos exportados pelo Brasil.
entre os 30 principais produtos que o Brasil exporta para os Estados Unidos, que representam cerca de 60% do total exportado pelo Brasil, 18 não estão isentos. Eu esqueci de comentar que a pressão dos exportadores brasileiros com os seus clientes nos Estados Unidos gerou um resultado bastante positivo. Quase 700 produtos, quase 700 itens exportados pelo Brasil foram isentos das tarifas. E, portanto, isso representa cerca de... Os produtos que finalmente ficaram taxados com 50%, representam cerca de 35% da nossa pauta de exportações. Bom, dentre os 30 principais produtos exportados, que representam 60% do total exportado para o Brasil, 18 não estão isentos. Dentre esses, para 14 deles, os Estados Unidos representam mais de 30% do total de exportações do produto, ou seja, para 14 desses produtos, os Estados Unidos são um mercado importante. E os principais concorrentes nesses produtos principais de exportação brasileiros que não foram isentos são México, Canadá e Austrália. Além disso, a Argentina compete com o Brasil em 3 grupos de produtos, e esses países receberam ou não receberam tributação mínima, taxação mínima, como é o caso da Austrália e da Argentina. México e Canadá ainda estão cobertos ainda pelo acordo Estados Unidos, Canadá e México, quando esses produtos cumprem as regras de origem, as regras do acordo, ou se não, estão sujeitos a tarifas um pouco maiores, mas ainda assim menores que as do Brasil. Em outros mercados, como eu já mencionei, os Estados Unidos são um grande concorrente do Brasil em 6 dos principais produtos exportados pelo Brasil para o mundo. Em 4 deles, o principal destino é a China. Portanto, um acordo entre China e Estados Unidos é um problema para o Brasil. Aqui a gente tem os setores mais afetados, eu não vou me deter nisso, mas o que eu queria chamar a atenção é que o problema maior está em determinados produtos que têm a produção muito concentrada, não é? Localmente concentrada, como é o caso, por exemplo, dos pescados, máquinas e equipamentos. Você tem empresas subsidiárias norte-americanas, como a Caterpillar, que produz no Brasil e exporta para os Estados Unidos, e elas estão lá, a Caterpillar e outras empresas de máquinas e equipamentos que exportam para os Estados Unidos estão concentradas no município de Piracicaba, e, portanto, isso está gerando ali um problema local. Tem os problemas das frutas frescas, como a manga, por exemplo, melão, melancia, etc. Então, não é que não tenha problemas, tem problemas, mas esses problemas estão bastante concentrados setorialmente e localmente no Brasil. Isso aqui é para mostrar, eu acho que aqui é importante olhar para a última coluna aqui dessa tabela, como os países estão sendo afetados de forma diferente. A forma como os países são afetados depende da composição da sua pauta de exportações para os Estados Unidos e de quem são os seus principais concorrentes no mercado americano, de quais tarifas, né, qual o nível de tarifas que esses países receberam. E aqui nessa tabela a gente vê que os BRICS, né, China, Índia, Brasil, não está na tabela aqui, mas África do Sul também estão negativamente afetados, bastante negativamente afetados. A Suíça, que foi uma certa surpresa, também bastante afetada. Já outros países, eventualmente, podem até sair ganhando, mesmo que tenham recebido tarifas, se os seus concorrentes recebem tarifas maiores do que eles. Né? Por fim, para terminar, me parece que a reação do Brasil tem sido, a reação do governo brasileiro, enfim, com apoio do setor empresarial, tem sido diversificar os destinos de exportações, né? O governo vem anunciando que vamos negociar acordos comerciais, a Apex, né, que é a Agência de Promoção de Exportações, vai fazer diversas ações de promoção de exportações para buscar redirecionar os produtos para outros mercados. A gente sabe que isso não é simples,
Negociação de acordos comerciais preferenciais com mercados relevantes leva muito tempo. A gente está vendo aí com o Mercosul, União Europeia, depois no debate a gente comenta isso. Portanto, isso não é uma solução de curto prazo, embora seja bem-vinda. As medidas internas de apoio contingencial, que são essas aí que eu mencionei, reintegra, né, que é devolução de impostos, aumento do crédito subsidiado e outras medidas nessa linha, e buscas de canais de negociação com os Estados Unidos. Paulo Roberto estava lembrando há pouco, antes da gente começar aqui, que há uma grande missão de empresários brasileiros nesse momento nos Estados Unidos, buscando abrir canais de negociação, mas recebendo como resposta que essa questão é política e não econômica, e, portanto, esse processo vai render. O que o Brasil poderia fazer? Não é? Recentemente foi também anunciado aqui no Brasil que o governo pede à Camex autorização, né, para retaliar. Eu sinceramente espero que isso não prospere, né, que o Brasil não vá retaliar, porque não há nenhuma medida de retaliação que o Brasil possa adotar que vá fazer cosquinha, né, nos interesses americanos, dado o tamanho, a irrelevância das importações brasileiras do ponto de vista da produção americana. Outras alternativas que vêm sendo aventadas, a possibilidade de quebra de patentes, né, tributação da remessa de lucros e dividendos de empresas americanas no Brasil. Quer dizer, tudo isso é tiro no pé. No caso de eventual aumento de tarifas, é aumento de preços e de custos no Brasil, sem que isso vá promover qualquer alteração na estratégia americana. Quebra de patentes gera desconfiança para investidores estrangeiros, e tributação de lucros e dividendos, para remessa de lucros e dividendos, pior ainda. Então, me parece que é mais razoável pensar em ir buscando uma agenda de cooperação que, a longo prazo, possa ajudar a reverter essa situação, como, ao contrário da quebra de patentes, buscar acelerar o processo de concessão de patente, que, no caso do Brasil, é muito lento, pensar em alguma forma de negociação de minerais críticos, particularmente da regulação, chamar as big techs para algum mecanismo de diálogo para discutir regulação. Enfim, eu acho que há iniciativas que podem representar algum sinal de boa vontade do lado brasileiro. Mas, acima de tudo, me parece que a principal estratégia brasileira deve ser pensar em como melhorar suas condições de competitividade, aumentando a produtividade no Brasil, porque o panorama internacional é cada vez mais difícil, e sem aumento de produtividade a gente não vai conseguir competir no mercado internacional. Portanto, eu me dedicaria à nossa velha agenda de abertura comercial que não avança, né, mas que precisa avançar. Deixaria esse tema dos Estados Unidos para entendendo que esse tema vai demorar a avançar e que o Brasil precisa ir comendo pelas beiradas. Eu fico por aqui. Desculpa se eu tomei tempo demais de vocês. Que isso, Sandra. Obrigado pela aula e por sempre estar conosco, trabalhando essa agenda de abertura, de melhorar a competitividade, de melhorar a integração do Brasil aos mercados exteriores, mesmo quando essa pauta não estava tão em voga quando ela está hoje. Embaixador Paulo Roberto de Almeida, o senhor, em preparação para essa nossa conversa, escreveu um texto no qual argumenta que essa bagunça nas negociações, nas relações do comércio exterior não começaram com Trump, vinham já de eventos anteriores. Então, gostaria de ouvi-lo dar a sua perspectiva sobre a sua visão a respeito de como nós chegamos a esse status
que nós nos encontramos hoje de total desorganização no ambiente do comércio internacional? Por favor, embaixador. Muito obrigado, Magno Cal. Boa noite a todos. Cumprimentos à minha colega Sandra Rios, que fez uma brilhante exposição no impacto das medidas trumpistas sobre o Brasil. Mano Ferreira, Roberto Freire, que eu vejo na minha tela, muito obrigado pela presença. Veja, eu diria que realmente essa situação caótica, imprevisível, instabilidade e mesmo caos no sistema internacional não se resume a uma simples crise no sistema multilateral de comércio, que é o objeto da nossa conversa, mas eu, nessa madrugada, coloquei um texto no meu blog, se todos quiserem ter acesso a ele, está depositado na plataforma Academia Edu, tem o mesmo título do nosso evento, né? Crise no ou do sistema multilateral de comércio, dimensão e impactos, enfim, que poderão surgir. Eu não começo exatamente pelo sistema multilateral de comércio, porque ele é uma parte das relações internacionais, evidentemente, e são as relações internacionais que passam por um momento de extrema indefinição, instabilidade, crises setoriais que se acumulam em diferentes dimensões. E isso não se deve apenas ao Trump, e se vocês lerem o meu texto, não vou discorrer sobre ele aqui, mas eu começo lá atrás, começo no início do presente século com a ascensão do Putin a comando da Rússia, né? Depois de uma década de declínio, de crise, de empobrecimento, ele tem um projeto de restauração do antigo poderio da União Soviética, talvez até do Império Czarista, não é, da sua influência no seu entorno imediato, na Eurásia, e com interferências sobre os países da Europa Central e Oriental e até da Europa Ocidental, né? Porque um dos motivos da crise atual no sistema internacional é a invasão da Ucrânia, evidentemente, mas desde 2014 na Península da Crimeia, depois em 2022 toda a Crimeia, por uma suposta ameaça da OTAN, mas também tomou partida, digamos, na tentativa da Ucrânia de se juntar à União Europeia a partir de 2014, quando houve uma das 3 revoluções dos últimos 25 anos na Ucrânia, não é? Mas isso começa com o Trump, e eu digo o seguinte, o Trump é o responsável pela atual crise do sistema internacional, apenas em parte da crise do sistema multilateral de comércio, porque foi o Trump quem elegeu foi o Putin quem elegeu o Trump em 2016, não é? Na campanha contra a Hillary Clinton, né? Interferiu, houve investigações do Congresso americano, da CIA, de outros órgãos que comprovaram essa intromissão na campanha, denúncia contra a Hillary Clinton, mas enfim, nós tínhamos uma ideia de que esse novo segundo mandato do Trump seria muito difícil para o mundo e, sobretudo, no plano do comércio internacional, porque já no seu primeiro mandato, 2017 e 2020, ele destruiu o NAFTA, por exemplo. O NAFTA foi um projeto longamente definido pelas altas instâncias da plutocracia americana, das elites. Começou lá atrás com o Acordo de Livre Comércio Estados Unidos-Canadá, não é? Precedido por um acordo automotivo, Detroit-Toronto, e depois um acordo de livre comércio em 1985, e o anúncio pelo Bush pai, né, de um acordo de livre comércio da América do Norte, com incorporação do México. O NAFTA foi concluído em 1994, o México entrou na OCDE arrastado pelos Estados Unidos, não é? E o NAFTA foi uma espécie de consolidação da globalização, ainda que no plano multilateral tivemos muitas dificuldades na rodada Uruguai, né, que ainda assim reformaram o GATT, incorporaram novos setores ao comércio internacional, bens, serviços, investimentos, propriedade intelectual, ou seja, tivemos o acabamento do tripé concebido pelos próprios Estados Unidos nos anos 30 e anos 40. O tripé começado em Bretton Woods, em 44, né, na parte financeira e monetária, São Francisco, em 1945, a criação da ONU, e depois todos os outros órgãos subsidiários. A ordem global dos últimos 80 anos foi uma ordem americana, né? O Dean Acheson, que era o secretário de Estado nessa época, falava presentes na criação. Eles criaram o mundo moderno tal como a gente o conheceu nos últimos 80 anos, não é? Ele começou a ser erodido pela invasão da Crimeia, não é? Antes, invasão da Geórgia,
da Moldávia, mais invasão da Crimeia em 2014, foi a primeira ruptura da Carta da ONU, deliberadamente uma ruptura dos princípios de respeito à soberania, não usurpação pela força de territórios, o que tinha sido feito em 38, 39, Segunda Guerra Mundial, foi uma ruptura muito importante. E houve sanções de alguns países, não sanções multilaterais, porque há o veto abusivo, né, dos 5 membros permanentes sobre o sistema onusiano do Conselho de Segurança, mas houve sanções dos países europeus, de alguns outros da OCDE, contra a Rússia. Foram sanções amenas, digamos assim, como tinham sido as sanções da Liga das Nações, quando o Japão invadiu a Manchúria em 31, invadiu o resto da China em 37, quando a Itália invadiu a Etiópia, né, a Abissínia, em 1935, a própria Rússia invadiu a Finlândia em 1940, tomou os países bálticos, não é? E claro que no acordo Ribbentrop-Molotov, tanto a União Soviética quanto a Alemanha nazista invadiram a Polônia, não é? Eu me lembro que ter lido nos diretórios do Brasil sobre direito internacional que o nosso ministro em Varsóvia, em 1939, não é, em setembro, perguntou ao Rio de Janeiro o que ele deveria fazer com a virtual derrota da Polônia ante a Wehrmacht. O Stalin invadiu poucas semanas depois a Polônia Oriental. O ministro recebeu uma instrução muito clara do Rio de Janeiro: siga o governo polonês no exílio. Ou seja, nós mantínhamos antes da ONU, uma doutrina jurídica da diplomacia brasileira estritamente vinculada aos grandes princípios do direito internacional, que vem do século XIX, vem do Rio Branco, vem do Rui Barbosa, vem do Oswaldo Aranha. Ou seja, a instrução do próprio Oswaldo Aranha, aliás, é siga o governo polonês no exílio. E assim mantivemos, porque quando a União Soviética, no ano seguinte, invadiu os 3 países bálticos, com os quais nós tínhamos relações desde 2020 e 2021, nós nunca reconhecemos a usurpação do território dos bálticos pela União Soviética. Eu me lembro que quando eu ingressei no Itamaraty, final dos anos 70, encontrei maços sobre a Estônia, Lituânia, Estônia, não é? Estônia, Lituânia, Lituânia, que eram países que mantiveram relações com o Brasil desde 40 até 61, quando finalmente o Jânio Quadros reconhece a União Soviética, restabelece relações, e aí esse reconhecimento implícito de governos no exílio se dilui no reconhecimento da União Soviética. Ou seja, o Brasil manteve uma aderência estrita ao direito internacional, o que não houve em 2014. Quando a Dilma foi consultada sobre qual seria a atitude do Brasil frente à invasão da Crimeia, ela respondeu simplesmente que não era um assunto para o Brasil responder, que isso era um assunto interno da Ucrânia, como se a invasão de um país soberano por uma potência estrangeira em violação da Carta da ONU fosse um problema interno desse outro país. Mas, enfim, houve uma ruptura clara dos nossos princípios de direito internacional em 2014 e também em 2022, ainda que nós tenhamos na resolução da Assembleia Geral da ONU, em 2022, condenado a Rússia pela invasão, não é? Mas a gente sabe que o Brasil continuou objetivamente apoiando a Rússia na sua guerra de agressão contra a Ucrânia. O que é importante ressaltar aqui é o seguinte: o Trump, em 2017 e 2018, já vem com essa perspectiva de rompimento dos grandes princípios do direito internacional empreendidos na Crimeia em 2014, não é? E já parte de uma certa aliança tácita com o Putin, porque ele foi eleito pelo Putin. Esse meu paper mostra claramente que o Putin é o responsável pela eleição do Trump em 2016, mas ele não teve toda a expertise que ele adquiriu mais recentemente de desmantelar o sistema internacional e o sistema de comércio internacional com toda essa violência que ele tem feito agora. No ano passado, a gente acompanhou um pouco essa campanha, né, contra a vice-presidente americana, não é? Kamala Harris, e nós tínhamos aquele projeto Projeto 2025, feito por grandes plutocratas americanos, grandes auxiliares do Trump. Imaginávamos que haveria algum impacto, né, sobre o sistema internacional, mas nunca poderíamos imaginar que ocorresse o que está ocorrendo agora. Desde o início, quando ele pretendia resolver a guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia em um dia,
desde o início, quando ele ameaçou os países com tarifaços, né, como ele ameaçou, desde abril, dia da liberação, não é? Nós nunca poderíamos imaginar o teor da desagregação do sistema internacional que ele tem provocado, não é? Em detrimento dos próprios interesses americanos. Vejam, o que ele está fazendo é entregar à China todas as condições para o estabelecimento de uma nova, eu não diria uma nova ordem global, porque isso não vai ocorrer, mas uma hegemonia sobre o chamado Sul Global, sobre outros países, o que realmente ele vem fazendo na prática, não é? E o projeto dele, endossado naquele projeto 2025, era o de reindustrializar os Estados Unidos, usando a arma tarifária como uma espécie de ameaça. Mas o que se viu, não só em abril, no dia da liberação, em que as tarifas eram absolutamente caóticas, pequenos países, Laos, Birmânia, recebiam tarifaços de 39%, 49% ou mais, não é? O Brasil foi beneficiado numa primeira fase, como mostrou a Sandra, mas depois nós fomos punidos politicamente, não é? Então, vocês vejam que o que está sendo feito pelo Trump hoje, e eu queria ressaltar isso, não tem precedentes no sistema internacional, na ordem política global, nem mesmo no século XIX, século do colonialismo europeu, não é? Dos imperialismos conquistadores da periferia, do sul global, não é? Não há precedentes, porque você tem a construção de um sistema de comércio internacional livre tarifas já no século XIX, acordo entre a Grã-Bretanha e a França, depois a disseminação de uma primeira globalização, não é? Com todos os obstáculos que nós tivemos nos próprios Estados Unidos, tarifas McKinley, no final do século XIX, tarifas Smoot-Hawley, 1930, que é uma das causas da Grande Depressão, junto com crises bancárias. Nós não temos precedente político ou econômico ao que está sendo feito no sistema internacional hoje e que não se restringe ao sistema multilateral de comércio, ainda que ele seja a face mais visível, não é, da instabilidade, do caos que o Trump vem colocando sobre o mundo. E reparem que as retaliações do Trump são muito medidas contra supostos adversários, menos contra a Rússia, que é a principal responsável pela crise e instabilidade do sistema internacional desde o início deste século, não é? E mais apropriadamente desde 2014 e 2022. Não há precedentes, não se trata apenas da quebra da cláusula sagrada no GATT 47, no GATT 1994, da cláusula de nação mais favorecida e dos outros princípios, né, de tratamento nacional, de não discriminação, de reciprocidade formal. Não há precedente no mundo. E a cláusula de nação mais favorecida é uma cláusula muito mais antiga que o sistema multilateral de comércio, não é? Ela não tem só 80 anos, ela tem 80 anos consagrada no Acordo Geral de Tarifas e Comércio, mas ela é uma cláusula que vem da Idade Média, em que as feiras livres e o comércio entre nações europeias, sobretudo, passaram a receber na lex mercatória esse princípio da nação mais favorecida. Ora, o que o Trump fez foi a derrubada completa do sistema de nação mais favorecida, ou seja, a desorganização completa do comércio, pelo menos a partir dos Estados Unidos. O GATT continua funcionando. Embaixador, eu vou ler. Sim, eu vou terminar. O GATT continua funcionando, ele poderá ser reconstruído pós-Trump, mas haverá um problema muito difícil de restaurar cadeias de valor, porque o Trump fez não apenas um ataque ao sistema multilateral de comércio, mas às cadeias de valor que beneficiavam as empresas multinacionais americanas. Esse é o maior impacto em toda a economia global. Muito obrigado. Muito obrigado também por essa exposição sensacional, por essa aula, embaixador Paulo Roberto de Almeida. Nesse último ponto, o senhor já quase responde uma das nossas perguntas aqui, mas eu vou chegar a ela. Nós temos, nesse momento, 3 perguntas na fila. Lembrar o pessoal que está nos acompanhando que quiser enviar perguntas para os nossos panelistas para colocá-las no chat. Eu vou começar pela pergunta do Bruno Massolini, lembrando a Sandra e o Paulo Roberto que nós vamos tentar terminar aproximadamente às 8 da noite, então eu pediria brevidade na resposta.
em respeito ao tempo dos senhores, principalmente, que estão gentilmente nos cedendo sua sabedoria e experiência por aqui. A pergunta do Bruno é se há alguma chance do acordo União Europeia-Mercosul sair. As últimas notícias que nós tivemos é que o acordo estava caminhando para retificação por parte da Europa. Sandra e Paulo Roberto, o que a gente pode esperar desse acordo nos próximos semanas, meses, anos? Podemos esperar alguma coisa? Sandra, vamos começar por você. O Magno, boa parte da minha vida profissional eu passei acompanhando esse assunto. Desconfio que eu vou me aposentar de vez sem que esse acordo tenha sido implementado. Mas, enfim, espero estar errada. Há sinais, né? Os sinais dessa semana são de que avançou um pouquinho. Tanto o governo brasileiro, que está na presidência pro tempore do Mercosul, quanto a Comissão Europeia, anunciaram a intenção de firmar o acordo na cúpula do Mercosul de dezembro desse ano. E, para isso, a Comissão Europeia finalmente encaminhou aos países a proposta de acordo. Tudo indica que fez acenos de salvaguardas agrícolas para a França, que ninguém sabe exatamente o que significa, porque o acordo que já tinha sido negociado, o texto do acordo que tinha sido negociado já previa isso. Então, certamente, vai piorar as condições de acesso ao mercado de produtos agrícolas para o Mercosul, e a gente tem que ver se o Mercosul vai aceitar. Eu acho que, politicamente, eu não estou nem preocupada com o impacto econômico desse acordo, mas politicamente seria muito bom que esse acordo saísse. Acho que seria uma resposta importante. E também, outra coisa que eu sempre achei é que o principal benefício desse acordo para o Brasil é ajudar a abrir a economia brasileira. Não são as toneladas adicionais de carne ou a cota de açúcar que a gente vai ganhar lá, que isso não vai fazer nenhuma diferença macroeconômica para o Brasil. Mas a abertura da nossa economia vai, e esse acordo poderia ajudar nesse sentido. Então, eu torço para isso, mas se vai acontecer ou não, não sei. Sempre preciso de cautela em relação a isso. Embaixador, temos motivos para ser otimistas? Sim e não. Veja, o Bruno faz uma pergunta relevante nos últimos 25 anos, talvez. Eu estava em Montevidéu em 90, 91, quando foi firmado o Tratado de Assunção, mas muita coisa se passou em Montevidéu, não é? Ao mesmo tempo, o Bush pai anunciava a Iniciativa para as Américas, que seria uma extensão de acordos de livre comércio com vários países. O México foi escolhido em primeiro lugar, e aí se criou o NAFTA. Mas, logo em seguida, o presidente Bill Clinton começou com o projeto da ALCA, que era bem mais abrangente, mas tinha esse acordo de livre comércio das Américas, não é? E eu me lembro bem que nós negociamos em boa fé durante muito tempo, na presidência Fernando Henrique Cardoso, e depois na presidência Lula sofreu um setback. Mas a União Europeia, desde o início, desde 93, quando ela se constituiu, ela acolheu muito bem o acordo Mercosul, né, o acordo do Mercosul, Tratado de Assunção. Houve um acordo de cooperação técnica em 92, depois um tratado ou um acordo de Madrid em 1995, porque com o anúncio do projeto da ALCA pelos Estados Unidos em 94, os europeus saíram à frente para não ficar atrás, não perder o grande mercado hemisférico, sobretudo do Cone Sul, que lhes interessava, com grandes investimentos europeus aqui. Então, o projeto da ALCA começou em 94 e os europeus saíram à frente com o Acordo de Madrid para negociar um acordo de associação do Mercosul à União Europeia, já desde 93, não é? E depois o Brasil, e aí eu digo praticamente Lula, Kirchner da Argentina e Chávez da Venezuela sabotaram, implodiram a ALCA. Foi na Conferência das Américas de Mar del Plata, em 2005, não é? Em que a ALCA foi implodida, e aí os europeus se deitaram nas cordas, nunca mais houve negociação. Só quando o Trump começou com as suas retaliações comerciais no primeiro mandato, né? Não só aço e alumínio contra o Brasil, contra vários países europeus, inclusive contra a China, de uma forma disseminada, foram que os europeus despertaram
e resolver, ou seja, entre a bigorna chinesa e o martelo trumpista, a União Europeia resolveu aceitar firmar um acordo. Foi negociado rapidamente em 2018, 2019, não é? 2019 foi assinado, em 6 meses se assinou, que já estava pronto há muito tempo, mas não foi ratificado porque começaram aqueles problemas com o desmatamento, agressões ambientais do Bolsonaro e reticências europeias dos protecionistas agrícolas, não é? Agora que novamente você tem uma nova ameaça sobre o comércio internacional, os europeus têm interesse, a Alemanha, sobretudo, tem interesse. Então, poderá sair um acordo, mas ele foi negociado durante 20 anos e com cláusulas que talvez já não sejam mais adaptadas ao teor do comércio internacional da atualidade, com a predominância da China sobre vários setores da economia internacional. Ou seja, poderá existir, por razões políticas e de defesa, não é? Entre a UE e o Mercosul, mas ele não será tão efetivo quanto poderia ser se tivesse sido firmado 20 anos atrás, ou se a ALCA tivesse sido assinada. A ALCA não era um projeto de acesso a mercados para o Brasil nos Estados Unidos, era um projeto de investimentos americanos nos mercados do Mercosul. Infelizmente, nós perdemos essa oportunidade, como perdemos várias outras, e o mercado da União Europeia será importante setorialmente, mas não vai ser a salvação da economia brasileira. Legal, obrigado. A próxima é da Cris Monteiro. É possível que quando Trump deixar o governo, essas tarifas possam ser revertidas, renegociadas? O embaixador já deu um pouco a sua perspectiva na primeira exposição. Sandra, é possível? Bom, essas tarifas têm tudo para dar errado, não é? Do ponto de vista da economia americana, ou então a gente vai precisar estudar economia de novo, porque os livros textos estão equivocados. Quer dizer, se isso não for, né, se isso não gerar desaquecimento da economia, aumento de preços, empobrecimento da população americana, será uma surpresa, a gente vai ter que repensar a teoria do comércio internacional. Mas, enfim, eu acho que, eu imagino que antes mesmo do final do governo Trump, essas tarifas comecem a ser revistas, mas certamente no novo governo. A questão é o grau de desarticulação que esse movimento, como o Paulo Roberto já mencionou, impôs sobre as cadeias internacionais de valor. E, portanto, não quer dizer que, reduzindo as tarifas, tudo volta rapidamente ao que era antes, né? Porque a gente tem uma reconfiguração do comércio, uma reconfiguração das estratégias das empresas e, portanto, vai levar tempo até que... eu acho que as tarifas serão reduzidas, talvez não aos níveis que eram antes. O Paulo Roberto tem razão que esse processo, né, de reconfiguração da globalização já vinha antes do Trump. O governo Biden foi um governo altamente protecionista, altamente intervencionista, né? Portanto, não é assim, o contexto internacional está mudando, né? Agora, ainda assim, eu acho que a gente não vai ficar com as tarifas nos Estados Unidos do jeito que elas estão hoje. Embaixador, esse gênio pode voltar à lâmpada? Sim e não. Veja, não vai voltar à lâmpada, mas veja o seguinte: em 87 eu fui para Genebra, trabalhei com o embaixador Recupero no meio da rodada Uruguai, que fracassou em 1990, depois ela terminou em 93 com a assinatura do acordo que criou a OMC. A China pediu, em 87, para voltar ao GATT. Ela nunca tinha estado no GATT, não é? Era Taiwan que tinha estado, depois saiu. A China demorou 14 anos para ser aceita e não foi na rodada Uruguai, ela foi apenas observadora, mas ela ascendeu ao GATT-OMC em 2001, não é? Eu participei dos primeiros grupos de trabalho em 87, 90, depois a coisa continua, demorou 14 anos para ser aceita. Eu me lembro que no velho GATT 47, na rodada Uruguai, nós tínhamos aquelas negociações muito difíceis e os principais personagens, não os 120 países membros daquela época, mas os membros principais se reuniam no Green Room,
num salão verde para discutir acordos possíveis e depois fazer os outros engolir goela abaixo os acordos entre os grandes. E quais eram os grandes? Estados Unidos, evidentemente, Comunidade Econômica Europeia, depois UE, Brasil, Índia, Egito, Canadá, Japão, Suíça, escandinavos. Eram apenas 10 ou 15 países que negociavam acordos relevantes até a rodada do Uruguai, não é? Se nós tivermos um retorno do sistema multilateral de comércio, isso vai exigir uma nova rodada de reorganização, tarifas provavelmente diferentes, mas os personagens serão muito diferentes, né? Os personagens serão a China. A China será absolutamente hegemônica nas suas demandas de sistemas de comércio, liberalização, e a China tem sido um liberalizador muito consistente no âmbito da ASEAN, no âmbito de acordos com vários países da Organização de Cooperação de Xangai, no próprio Brasil, não é? Nosso comércio com os Estados Unidos diminuiu, mas aumentou muito com a China, não é? Com a Ásia em geral. Então, haverá necessidade de uma nova rodada para definir, como em 47, ou em 46, na verdade, né? Em 46, 47, protocolos setoriais dos países de adesão à cláusula de nação mais favorecida, ou seja, todos devem ser tratados iguais, inclusive os Estados Unidos, não é? Mas devido à pandemia, desglobalização relativa, a essa desestruturação de cadeias de valor, provavelmente haverá um neomercantilismo e será um mundo diferente do que tivemos até os anos 2000, digamos assim. Muito obrigado. Obrigado. A gente já está caminhando para o final do nosso encontro. A última pergunta vai ser do Mano. Mano, você consegue acionar aí seu microfone? Sim. A minha pergunta é: até onde pode ir a insanidade? Porque a gente tem visto até envio de frota de submarino para a costa da Venezuela. Então, a minha dúvida é, ponto 1, até onde pode ir a insanidade e como a gente deveria se portar estrategicamente diante disso. Ou seja, a agenda de abertura e de integração comercial, na visão de vocês, de alguma forma, deveria levar em conta um componente de vetor de segurança nacional ou de precaução em relação a outros conflitos do ponto de vista de como fazer com que a economia brasileira não fique dependente de algum país que pode vir a ser invadido, ou enfim, ou participar de um conflito armado num contexto de instabilidade crescente e insanidade na política internacional. Bom, quem começa? Sandra, pode Vou fazer um comentário. Vou fazer um comentário rápido, que ainda pegando um gancho na fala anterior do Paulo. Acho que uma coisa que chama atenção é que os países, nenhum país retaliou com o aumento de tarifas, né? A China, de forma muito contida, aumentou ali as tarifas para um conjunto pequeno de produtos. A principal retaliação da China foi colocar restrições às exportações de terras raras e minerais críticos para os Estados Unidos, e foi isso que fez com que o Trump se movesse para negociar com a China, né? Mas, de modo geral, os países não aumentaram as suas tarifas de importação. Eu acho que todos reconhecem que isso tem custos elevados para as suas economias e impactos indesejados de forma geral. Portanto, o que está desbalanceado e desequilibrado é o nível tarifário americano, que saiu completamente do padrão internacional. Mas o resto, de alguma maneira, vem procurando. Você tem movimentos de países menores buscando novos acordos comerciais, você tem esse movimento da Comissão Europeia, da União Europeia, em direção ao Mercosul, à Índia e a outros, enfim. Eu acho que é bom ter isso em mente, não é que o mundo foi na mesma direção do Trump. A minha sensação é que está todo mundo olhando para isso com cautela. E aí eu volto à minha fala, ao final da minha fala inicial, que é o seguinte: eu acho que nesse mundo
o Brasil continua precisando fazer suas reformas. Não há possibilidade do Brasil voltar a crescer de forma sustentada sem que essas reformas sejam feitas, e o Brasil tem que atuar para apoiar um regime de governança do comércio internacional que possa, eventualmente, não ter a participação dos Estados Unidos, mas que possa continuar respeitando as regras de comércio e a cláusula de nação mais favorecida. Os Estados Unidos estão rompendo com isso, mas o resto do mundo não necessariamente. Né? Acho que essa é uma questão. Sobre soberania, me dá arrepio essa ideia de que a gente vai, por motivações soberanistas, tentar produzir tudo domesticamente, né? E virar uma autarquia. Primeiro, porque isso não é possível, e segundo, porque isso tem custos astronômicos, particularmente em termos de empobrecimento da população brasileira. Então, não há menor possibilidade do Brasil ser soberano na produção de chips, na produção de medicamentos, na produção da maior parte dos bens com os quais a gente deve se preocupar. Agora, isso não quer dizer que a gente não deva ficar de olho para evitar excesso de concentração no fornecimento de determinados bens. Diversificação é sempre a melhor resposta do ponto de vista estratégico. Obrigado, Mano. Bom, o Mano Ferreira fez uma pergunta interessante: até onde vai a insanidade? Não existe insanidade nas grandes potências, né? Acordos internacionais, tratados multilaterais servem enquanto eles impõem uma certa ordem na qual as grandes potências possam controlar os seus parceiros, os seus aliados, os seus adversários, etc. Mas há um rompimento. As grandes nações, os grandes impérios, as grandes potências rompem totalmente a sua palavra nos diferentes acordos, não é? Você tinha um equilíbrio de potências mais de um século atrás, tivemos a Grande Guerra. Ao final da Grande Guerra, negociações de paz de Paris, o Woodrow Wilson proclamou sanções econômicas contra países agressores. Seria uma arma letal para intimidar potências agressores, como o próprio Império Alemão, como o Império Otomano foram sancionados economicamente, não é? Depois tivemos a Liga das Nações, que impôs sanções à Itália, ao Japão, à Alemanha, como países agressores. Tivemos Munique em 1938, tivemos Pacto Ribbentrop-Molotov em 1939, agressão, e depois a ONU, enfim, que colocou, digamos, dentro do seu tratado o Pacto Briand-Kellogg de ilegalizar as agressões armadas, né? Elas são ilegais no plano do comércio, no plano da paz e da segurança internacional, mas as potências agressores continuam agredindo. Os Estados Unidos invadiu vários países, invadiu outros países e provocou guerras, né? Invasão do Iraque, Granada, Panamá, etc., assim como a Rússia o fez no Afeganistão e depois em vários dos seus vizinhos. Então, as grandes potências vão sempre derrogar a acordos multilaterais. Até onde vai a insanidade? Até que elas possam ser contidas por uma força maior. A Segunda Guerra Mundial, você demorou 3 ou 4 longos anos até que a Alemanha e a Itália, menos, enfim, mas o Japão também, militaristas, fossem vencidos numa guerra terrível, não é? De 40 milhões de mortos. Não chegaremos a isso porque a arma atômica, como disse o Raymond Aron, a guerra é improvável, mas a paz é impossível. Então teremos um equilíbrio muito precário, e as proxy wars, as guerras de substituição. Temos até onde vai a insanidade? A insanidade é de líderes, não é? É o Menelau na Guerra de Troia, não é? São as potências dos impérios centrais na Grande Guerra em 1914, né? Ultimátum à Sérvia e alianças, etc. E depois o Hitler, o Mussolini, os militaristas japoneses em 39 e 40, que deslancharam a pior guerra que tivemos, não é? Não teremos uma nova guerra global, mas continuaremos tendo invasões e exações pelas grandes potências, não é? A insanidade foi despertada, como eu disse, pelo Putin, não é? Que invadiu a Geórgia em 2008, a Moldávia em 2010, a Crimeia em 2014 e, finalmente, a Ucrânia em 2022, não é? E o Trump já ameaçou invadir outros países ou declarar guerra, não é? Então, eu creio que a principal agenda
dos países, aí digo mais Assembleia Geral do que Conselho de Segurança, que tem o direito de veto e está barrado, mas a principal agenda do sistema multilateral seria evitar que grandes potências, ou seja, membros permanentes das Nações Unidas, utilizem o poder de veto quando eles sejam responsáveis pela violação dos artigos fundamentais da Carta. Essa seria uma providência que vai demorar um certo tempo, mas teria que ser a pressão da comunidade internacional contra a violação dos princípios fundamentais da Carta das Nações Unidas pelas próprias potências mantenedoras do sistema de segurança internacional, que, diga-se de passagem, nunca existiu. A ONU, quando foi criada, tinha uma comissão militar a cargo dos cinco membros permanentes para intervenções da ONU. Ora, nunca houve intervenções da ONU. Na verdade, são capacetes azuis da ONU, mas são países individualmente que enviam os seus soldados para missões de paz na Coreia, no Congo, no Oriente Médio, não é? Mas sempre sob um comando de um general nacional. E isso é um problema muito sério, ou seja, talvez a ONU tenha que impor limites ao direito de veto, né, quando é a potência violadora a sua autora, digamos, e ter uma comissão militar multilateral do próprio Conselho de Segurança que possa atuar pela ONU e não pelos interesses das grandes potências. Muito obrigado. Bem, eu gostaria de agradecer imensamente a Sandra Rios, ao Paulo Roberto de Almeida, que são membros do nosso conselho acadêmico, pela essa aula, por essa exposição, ainda assim, ainda que seja uma situação ainda em desenvolvimento. Então, caso novos fatos aconteçam relevantes, nós voltaremos a essa discussão no momento futuro. Encontros como esse são possíveis apenas graças às contribuições da nossa comunidade de associados. Então, se você gostou desse conteúdo, acesse eusolivres.org/participe e contribua para a permanência e existência desse trabalho. Sandra, Paulo, muito obrigado. Obrigado também a todo mundo que esteve conosco nessa noite e todo mundo que está nos assistindo posteriormente. Uma boa noite a todos e até a próxima.